que diz em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que fizer? Se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, me ajuda a entregar esse recado desta manhã, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. E diz mais ainda a Bíblia: buscar-me-eis e achareis, quando buscardes o quê? De todo o vosso coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? O que é isto? Eu quero explicar isso porque muita gente, quando fala coração, a palavra coração na Bíblia, ela tem alguns sentidos. Emoção, às vezes trata o espírito como se fosse o coração. O coração significa a força maior interna do homem para realizar e fazer. Buscar de todo o coração tem que ser esclarecido, porque não é apenas sentir emoção na presença de Deus. Tem muita gente que acha que buscar a Deus de todo o coração é só se emocionar na presença de Deus. É um pouco mais que isso. Você pode se emocionar na presença de Deus. Eu conheço gente que se emociona na presença de Deus, mas não abandona o pecado. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Então, mais uma vez, a Bíblia diz que o coração é enganoso, a emoção é enganosa. Nós sentimos emoção num determinado momento, sem a menor pretensão de mudança, né? Às vezes a gente até fala assim: puxa, eu sinto muito, mas acabo fazendo, mesmo sentindo muito. Então, buscar a Deus de todo o coração é muito mais do que ter emoção. Esse é o grande erro das igrejas pentecostais. Nós, pentecostais, temos um culto de muito glamour, de muito glórias, de muito aleluia, de muita música, nos emocionamos. É verdade isso? Diga amém. Mas, irmãos, se essa emoção toda não for seguida de algumas coisas que eu vou falar aqui nesta manhã, ela só fica na emoção. Porque a emoção não toca a Deus, o que toca a Deus é a fé. Emoção e fé são duas coisas diferentes. Eu posso estar, eu conheço gente que fica até emocionado com muitas coisas, mas não tem fé. A fé é que toca a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que toca a Deus não é a sua emoção, é a sua fé. E a gente tem aprendido que fé é atitude. Fé é uma conduta pautada na palavra. Eu ajo pautado na palavra, eu tenho fé. Diga glória a Deus. Então, buscar a Deus de todo o coração fala de uma perseverança. O apóstolo Tiago, se você vem comigo, Tiago, capítulo 1, versículo 4, eu já li esse texto, mas a Bíblia não pode ser cansada de ser lida. Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz assim: ora, todos comigo? Tiago 1 e 4. Ora, a perseverança deve ter ação, o quê? Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Em nada deficiente. A perseverança tem que ter ação completa. Então, olha o que eu vou falar agora. Deus não se mostra a pessoas curiosas. Eu vou tentar, se der bem, se não der, amém. Se bem não faz, mal não faz. Eu até ouço pessoas falar assim: vamos lá na igreja para você ouvir a palavra, para você receber uma oração. Aí a pessoa responde para você assim:
Se bem não fizer, mal não vai fazer. Essa pessoa vai ter um encontro, vai conseguir ter um encontro com Deus, sim ou não? Não, porque ela não tem fé. Ela simplesmente vai, ou por curiosidade, ou por educação, ou porque alguém. Claro que no meio do culto, ouça bem, pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu fui para acompanhar uma moça, porque eu namorava ela, e chegou lá, no meio do culto, eu tive um encontro com Cristo verdadeiro, que até hoje está fazendo a obra na minha vida. Entende isso? Diga glória a Deus. Então, pode acontecer. Então, por isso você não deve desistir mesmo de trazer uma pessoa que é incrédula, mesmo que ela seja curiosa. Mas eu estou dizendo que é um momento que a pessoa que realmente ela tem que crer, que ela tem que acreditar. Porque Deus vai se mostrar a ela. E isso fala de inteireza de coração. Por isso a Bíblia diz, buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o seu coração, não apenas movido pela emoção, com uma atitude perseverante. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós, nessa caminhada, temos muitos momentos em que nós estamos mais envolvidos com Deus e menos envolvidos com Deus. Há épocas que a gente está mais ligado à oração, à leitura das palavras, à fidelidade do culto, e há momentos em que a gente começa a se envolver com trabalho, com curso, com estudo, com problemas outros da vida, e acaba arrefecendo essa comunhão com Deus. Quantos já passaram por essa experiência de estar mais ou menos, levante a mão bem alta assim, todos nós em algum momento passamos por isso. E o problema aqui do tema de hoje que eu vou falar, está ligado à possível queda de uma pessoa e até a destruição dessa pessoa, que eu chamo de armadilhas do pecado. Uma pessoa que não tiver no seu coração a intenção de buscar a Deus de todo o coração, com inteireza de coração, buscar-me-eis, achareis quando buscar de todo o vosso coração, como nós lemos aqui em 2 Crônica, né, com humilhação, com integração. Se a pessoa não fizer isso, ela sempre vai ficar num banho-maria de religiosidade. Ouça bem. E esse é o perigo da vida espiritual. Ela crê, não estou duvidando disso, ela sabe que Jesus é o Salvador, mas ela não vai com aquela gana de crer, de dizer assim, eu sou de Jesus e eu vou viver para Ele plenamente. Essas armadilhas se apresentam nas horas em que o mundo começa a apresentar para a gente outras opções. Eu me lembro, quando eu fui fazer a faculdade de Direito, aconteceu um fenômeno muito interessante. A faculdade é um lugar de pensamento livre. Consequentemente, a faculdade é o lugar onde você tem mais liberdade para ouvir, para falar e para pensar também. E muitas coisas na faculdade começam a influenciar. E eu me lembro que eu tive colegas que entraram na faculdade e casados, e até bem casados, e no final do último ano já estavam divorciados. Porque durante os anos da faculdade, vários pensamentos foram colocados no seu coração. E essas pessoas, obviamente, não resistiram à influência do ambiente próprio da faculdade. Quem já fez faculdade aqui e pode confirmar isso que eu estou falando aqui? Levante a mão. Então, é verdade. É um ambiente de ensino, mas é um ambiente tremendamente perigoso. Porque você começa a ter contato com uma liberdade tremenda. E para o cristão isso é pior. Porque o cristão, ele tem que manter o testemunho dele. E muitas vezes ele é arrastado por esse ambiente de descontração e levado a se esfriar em relação a Deus. Porque, irmãos, o pecado sempre se apresenta a nós de uma maneira sutil, agradável e aparentemente sem maiores consequências.
Ontem eu estava conversando com um homem que me pediu ajuda. Ele é cristão, de uma outra igreja, não é da nossa igreja, e ele, sabendo que eu sou pastor e eu tenho um certo grau de amizade com ele, e ele disse assim: eu quero lhe confessar uma coisa, eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu estou falando de um homem de 56 anos, casado há 30 anos, que serve ao Senhor, que está envolvido na casa de Deus de alguma forma, mas que caiu nesta situação que eu estou falando, de crer em Jesus, mas não se envolver, ficar nesse banho-maria. E ele disse: pastor, eu estou sendo tentado por uma situação de uma outra mulher, e eu estou percebendo que eu estou começando a fraquejar, me ajude em oração, em nome de Jesus. Orei por ele, dei algumas palavras de conselho a ele, e continuo orando para que Deus dê graça a ele. E ele, dentro da conversa, disse: e a mulher tem 30 anos, é jovem, bonita. Pastor, só acredita que ela disse que eu sou bonito? Eu disse: pô, o diabo mente pra caramba. Eu disse: rapaz, o diabo é mentiroso. Aí ele começou a rir, porque tu é feio que dói, cara, entende? Tu é feio. Se ela disse que eu estou dizendo, tu é feio que dói. Ela está falando que você é bonito, mas o diabo, quando quer conquistar alguém, ele vai usar desses artifícios. Aí eu falei isso para ela, mas ela disse: a beleza não é só a estética, a beleza é o interior. E ele disse para mim, e sabe que eu fiquei pensando nisso depois? Lembra o artigo que está na nossa revista esse mês? O canto da serpente. E ele estava com a bola cheia. Eu disse: o que vocês... Não, eu só saí com ela para comer um bolinho de bacalhau. Eu conheço essa canção lá de Portugal. O diabo sempre é sutil, agradável, sem maiores consequências. É só uma escapadinha. O diabo deve estar dizendo no ouvido dele: ninguém vai saber. E ele não sabe que está indo, conforme a Bíblia diz, para o matadouro. Ele está no caminho do matadouro. Ouça. O pecado, eu estou falando desse pecado de adultério, que é o pecado que mexe mais conosco, mas eu estou falando que há muitas formas de pecado. Só que a consequência do pecado é a morte e a destruição. Morte de sonhos que foram sonhados, morte de pessoas, porque a pessoa que sofre o pecado é arrasada e destruída, e a pessoa que comete também, e a vergonha, porque uma das consequências do pecado é o desespero da vergonha. Há um exemplo clássico na Bíblia, mas eu quero esta manhã falar porque, ouça bem, quando eu me preparo para pregar, eu peço sempre ao Espírito Santo que me dê uma palavra rema. Eu sei que você está cansado talvez de saber que isso aqui é verdade, mas há uma diferença entre você pregar isso num determinado dia e em outro dia. E se estou pregando hoje é porque Deus, na sua onisciência, Ele sabe que determinadas coisas têm que ser preventivas. E não por acaso, essa manhã eu estava aqui, um irmão sentou ao meu lado, falou de uma situação, eu disse: irmão, Deus te ama muito, porque a minha pregação tem a ver com a questão da gente desviar do mal, desviar do pecado, desviar dessas situações. Ao diabo a Bíblia diz: resiste, ao pecado diz: foge. Se o teu olho te faz pecar, arranca, corta a mão. Então, há um exemplo clássico em 2 Samuel, capítulo 11, que acontece com Davi, que nós vamos tirar algumas lições nesses poucos minutos que nos restam.
2 Samuel, capítulo 11. Eu aconselho você ler todo o texto, porque esse texto é muito rico. 2 Samuel 11, do versículo 1 em diante, que diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Davi pegou o seu principal general, chamado Joabe. Esse cara é fidelíssimo a Davi, é uma coisa incrível. Este homem aqui, há homens que não aparecem de frente, mas são essenciais. Deus usou muito Joabe em relação a Davi, até no golpe de Estado, quando Davi sofreu o golpe de Estado dado pelo próprio filho, o príncipe Absalão. Versículo 2: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Fosse feia, ele fechava a janela. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. Aí ele não contava. Parece que não ia ter maiores consequências. Sabe o que aconteceu? A mulher engravidou, irmãos. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: você é muito bom de cama, estou grávida. Parecia uma escapadinha, mulher de um dos comandantes dele. Não vai ter nada, não vai ter nenhum problema. E de repente, o problema surge. A Bíblia diz que nós fomos feitos em Cristo, nova criatura para servir a Ele, o Senhor. E o apóstolo Pedro diz que nós não podemos nos amoldar às paixões deste mundo, irmãos. Olha só, 1 Pedro 1,14, vem aqui comigo, ele explica sobre isso. Vem aqui. Primeira Pedro, comigo. Um 14. Como filhos da obediência, ele diz assim, 1 Pedro 1,14. Como filhos da desobediência, não vos amoldeis o quê? As paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E ele diz mais, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso o quê? Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então a Bíblia está dizendo assim, olha, você não pode se moldar às paixões deste mundo, não. Você não pode caminhar por aí, não, porque se você caminhar por aí, você vai ter problema. Você tem que sair fora dessas situações. Há coisas que Deus não vai tomar. Se Deus quiser, Deus vai tirar essa mulher boazuda da minha frente. Meu irmão, não é assim não. Não é Deus que tira não, é você que sai fora. Vamos inverter, porque hoje as mulheres estão atacando também. Minha esposa disse que lá no setor do trabalho dela, lá, ela disse, Carlos, o negócio inverteu completamente.
Hoje eu vejo homens casados fugindo de mulheres que estão cantando toda hora e tentando. Inverteu, e sem nenhum pudor. Canta mesmo e toca e fala e vamos sair e tal, sem nenhum pudor. Então, ora, minha irmã, se você está sendo cantada por um camarada, não fique assim, não. Corta a mão. Diga: sai, Satanás, da minha vida. O meu negócio é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu vou fugir porque Deus não fará isso por você. Corta! Uma dica aos homens: você quer tirar uma mulher do seu caminho, começa a falar bem da sua mulher para aquela mulher, para você ver, ela não suporta. Minha mulher é uma bênção, é assim, é assado. Aí o diabo vai saindo do coração dela, dizendo: esse não, esse aí já, né? E não pensa que o teu marido está largado não, porque sempre tem uma zoiuda. Nem pensa que a sua mulher, pastor, meu irmão, não vai atrás disso não. Olha o que eu estou falando. Ouça o que eu vou falar para você. Você, se perceber, se alguma coisa está se amoldando a sua vida, que está destruindo o seu lar, está destruindo a sua família, está destruindo o seu casamento, está destruindo a sua fé, está destruindo a sua comunhão com Deus, corta, sai fora, porque nada paga o preço da destruição do pecado e a vergonha que ele traz sobre as nossas vidas. Nada. A Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. Sabe o que significa a palavra santo? Separado. Você foi separado por Deus um dia, quando você recebeu o toque da fé, que você creu em Jesus, foi Deus que provocou isso no seu coração, e no dia que você resolveu seguir a Jesus, você foi separado. Nós não podemos ser misturados, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso, que determinadas coisas você não pode fazer como todo mundo faz, porque você é separado por Deus. Diga glória a Deus. Amém? Davi estava frequentando o lugar errado. A Bíblia começa dizendo que no tempo que os reis saíam à guerra, ele devia estar lá na frente de batalha com os generais dele, em vez de ele ir fazer a obra, trabalhar, se envolver, fazer a guerra dele lá que ele tinha que fazer, ele ficou no lugar errado. Quando você começa a se meter nos lugares errados, com as pessoas erradas, cuidado, uma armadilha está sendo preparada para você. Veja com quem você está andando, veja os lugares que você está frequentando, porque se esses lugares e pessoas estão te afastando do teu compromisso com Deus, você tem que ter coragem para dizer: não, isso eu não vou permitir na minha vida. Se você percebe que aquilo você não consegue conviver com aquilo, sem ser afetado, abra o olho. Você está no lugar. Davi pecou porque estava no lugar errado, com as pessoas erradas. Você vai enfrentar a tentação todos os dias, mas você sabe onde é a sua fraqueza. Não brinque com o pecado. Ele é destruidor. Foi por causa do pecado que Adão caiu e toda a raça humana ficou degenerada. Ouça, Davi estava frequentando o lugar errado. Veja os lugares e as pessoas que você está frequentando. Ao invés de se envolver na batalha, ele foi descansar. Era a época de sair para batalhar e não descansar. Sabe qual foi a dor do pecado de Davi? Morte. O filho adulterino morreu. Os filhos tiveram incesto. Um irmão assassinou o outro. Sofreu golpe de estado. Passou vergonha. Perdeu privilégios espirituais. Quis construir a casa de Deus e Deus não deixou, porque disse que ele era um homem sanguinário. Ele comprou todo o material, o seu filho
Salomão construiu o templo, mas ele não pôde construir por causa do seu pecado. Não brinque com o pecado. Satanás sempre tenta com outro tipo de vida diferente do que Deus está te dando. Deus está te dando um tipo de vida e Satanás começa a dizer a mesma coisa que a serpente falou para Eva. Não é bem assim. Existe outro mundo, existe outras coisas. Você pode, afinal de contas, não é bem assim. Cuidado, este é o canto da serpente, que começa a cantar e você começa a negligenciar oração, negligenciar a leitura da palavra, negligenciar os cultos, negligenciar as companhias que falam coisas que edificam. A gente trabalha aqui, a gente brinca, encarna no outro, mas sempre tem uma palavra de edificação uns para com os outros, porque a companhia é boa, edifica, diga glória a Deus. Você tem que se desenvolver, os seus amigos é dentro da casa de Deus, irmãos. Você quer ter verdadeiros amigos? Desenvolva dentro da casa de Deus. Gente que está buscando a Cristo, que está indo para o céu, que tem o desejo de ter uma vida santa e limpa com o Senhor. E muitas vezes você tem mais tempo para esses amigos, para esse ambiente, que não é o seu ambiente é o ambiente do céu, diga glória a Deus. Você é nova criatura, diga eu sou nova criatura, criada em Cristo Jesus, o meu ambiente é o céu, eu fui feito para viver no céu, diga glória a Deus. Estou aqui de passagem. E sabe, eu quero dar um outro exemplo para que você saia daqui hoje com um sinal de alerta sobre a sua vida, uma luz vermelha piscando no seu coração. Vem comigo no livro de Juízes, capítulo 14, no Velho Testamento. Vou te dar um outro exemplo de um homem de Deus. Estou falando de homens de Deus que caíram, não estou falando de um homem ímpio que caiu, estou falando de homens de Deus, pessoas que andavam com Deus, pessoas que tinham o Espírito Santo, pessoas que frequentavam a presença de Deus. Não estou falando de homens ímpios. Juízes, todos comigo? Juízes capítulo 14. Olha só. Vem aqui como no versículo 13. Versículo 5, só para mostrar o nascimento de um personagem chamado Sansão. Olha só. 13:5 diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Agora vem no capítulo 14, aqui já mostra Sansão crescido, homem. Desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vos tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Carnal. Ele estava vendo lá Dalila, não sei se ela dançou para ele, fez striptease, mas o negócio dele, ele só enxergava isso. Se você vir comigo no capítulo 16 aqui, só estou encurtando, versículo 16, diz assim: importunando-a, ele casou com ela, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse:
Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser separado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Porque Sansão tinha uma força brutal. Nenhum homem conseguia vencer ele na batalha. E essa força era de Deus. Você é o que é, ou você tem o que você tem, porque Deus te deu. Você chegou aonde chegou, porque Deus fez você chegar. Sansão se esqueceu disso. Ele se esqueceu de que ele tinha a força, e ele era quem era, e ele tinha chegado no lugar que ele chegou de autoridade, porque Deus o fez chegar. E não porque ele era o bambambam, o bonitão, o capaz. Mas ele, influenciado pelo mundo, influenciado por essas situações, começou a achar que era o rei, que era o gostosão. Está igual essa pessoa que me confidenciou ontem. Você é lindo. Eu falei, tu acreditou nisso, cara? Tu é feio que dói. Aí ele, é verdade, pastor, o diabo mente. Eu disse, você agora lembrou que o diabo mente? Sansão brincava com o dom de Deus na sua vida. Ele não valorizava o chamado dele, o segredo dele. E ele vai e se abre, e abre o coração para a pessoa errada. Cuidado com as amizades, cuidado com quem você está abrindo o coração, porque se você abrir o coração com a pessoa errada, ela vai dominar o seu coração e você está perdido. E não foi diferente que aconteceu. Ele abriu o coração, dizendo qual era o segredo da sua força, e se você ler aqui comigo até o final, você vai ver que ela faz ele dormir, tosquia o cabelo dele, e quando ele acorda ele já não tem mais força, porque ele pegou o que era sagrado e entregou na mão da pessoa errada. Às vezes o crente tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus, Deus está fazendo uma obra linda na vida dele, está construindo um lar, uma casa, uma família, e a pessoa vai e começa a entregar aquilo ao mundo. Sansão brincou com Deus. Comigo não vai acontecer, afinal eu sou Sansão. Que bobagem, irmãos. Não há homem, por mais título que tenha, por mais cargo que tenha, por mais autoridade que Deus tenha colocado ele, que se não vigiar não caia, porque isto está implícito no caráter do ser humano. Nossa natureza é pecaminosa, o que nos faz ser o que somos é a unção e a presença de Deus. Tanto é que você conhece gente crente, alegre, feliz, tem vida para dar, aquela pessoa cai no pecado, depois ela abre a boca, parece que tudo que ela fala é vazio, é destituído de graça, de unção, e a pessoa perde a força, porque a força que nós temos está na presença de Deus. O pecado mata, destrói, humilha. Sansão, depois que foi preso, foi levado, e a primeira coisa que o inimigo fez foi cegar ele. Você sabe que quando uma pessoa sai da presença de Deus, ela fica ceguinha. Não tem nada demais. O que tem isso? Não tem nada demais. Ela começa a achar que nada tem nada demais. Quando tudo tem a ver, quando tudo está destruído. E ele foi logo cegado à visão. A pessoa, quando começa a brincar com o pecado, perde a visão. Irmãos, depois, sabe o que aconteceu? Ele virou palhaço. Era motivo de algazarra, porque ele não tinha força, e ele cego divertia a corte. É isso que o diabo faz, ele cega e depois humilha, fazendo você de palhaço. Quantos irmãos que ficaram pelo caminho, e o final de Sansão, ele morre junto com os inimigos. Meu Pai, o tempo de evitar tamanha tragédia, ou sair dela, é hoje. Deus está falando com você. É hoje, para você não lamentar amanhã. Deus levantou no meu coração essa palavra, e eu fiquei apavorado. Disse, meu Deus, me guarda em primeiro lugar.
porque tal como Sansão, Davi e todos os homens, eu também sou factível de erro. Mas fiquei apavorado porque ele mandou que eu pregasse isso à congregação. Se falasse só para mim, eu ficaria com essa palavra no meu coração e tomaria os cuidados. Mas o pior é que ele mandou falar. E se ele mandou falar, é porque você está namorando com o pecado, brincando com o pecado, e Deus quer evitar que você caia, que você sofra uma queda, da qual talvez você leve muito tempo para se levantar, se arrepender dos pecados. E se não se arrepender, nunca mais se levanta. Eu quero fazer um apelo esta manhã, para aquelas pessoas que sentem que estão sendo tentadas, como este homem que me procurou ontem, e disse: pastor, ora por mim, porque eu estou sentindo. Eu não tinha nem menor interesse, mas agora, depois dessas palavras, incendiou uma chama dentro de mim, e eu estou pedindo, porque eu ainda estou enxergando alguma coisa, mas daqui a pouco eu acho que eu não vou estar enxergando mais nada. Me ajuda. Um irmão em Cristo, um homem de Deus. Que detalhe, ama sua esposa. Se você não ama sua esposa, eu amo minha esposa é maravilhosa. Como é que pode isso? Cega. Tira o entendimento. E eu fiquei pensando, Deus, não permita que nem eu, nem a minha igreja, os irmãos, caiam nisso. Se você está se sentindo ameaçado, e essa palavra vem como um alerta, sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque eu sei que Deus vai te sustentar nesta hora. Senão Ele não mandaria eu pregar isto. Deus nunca manda pregar que não seja que Ele queira fazer uma obra tremenda. E a questão aqui é restauração. Não tenha menor pudor, nenhum vergonha, sai do seu lugar. Todos nós somos pecadores, irmãos. Muitas pessoas, eu vou lá, não importa, vem, é você e Deus, é melhor você fazer isso agora do que depois lamentar tremendamente o que Satanás está tentando fazer na sua vida, destruir a sua vida. Esta é a hora, Deus te ama, senão não estaria pregando isso aqui. Deus te ama tanto que eu estou pregando isso aqui. Deus te ama tanto que se colocou nesse culto, nessa reunião, para ouvir essa palavra. Normalmente eu não prego esse tipo de palavra na igreja, é difícil pregar esse tipo de coisa, mas Deus hoje acendeu uma lâmpada no meu coração, dizendo, cara, prega porque isso aí vai servir como um despertamento. Pessoas que não estão percebendo, mas é Satanás que está conduzindo ela para o erro, para a destruição. Aleluia! Vamos ficar de pé, igreja, vamos levantar um clamor agora ao nosso Deus e pedir ao Senhor que não permita que os nossos irmãos sejam destruídos, enganados pelo diabo. Estenda a sua mão aos céus, diga assim, Senhor Jesus, diga, Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, e nós nesta hora, Senhor, entendemos que a Tua palavra veio para despertar o nosso coração de armadilhas do inimigo. Senhor, nesta hora, nós queremos Te pedir, Senhor, não deixe os nossos irmãos cair. Você que está sendo tentado, diga, eu não quero cair, Senhor, me sustenta, me fortalece, me dá, Senhor, autoridade sobre as minhas fraquezas, sobre os meus pecados. Diga, Senhor, eu não vou aceitar que o inimigo me arraste para a lama, eu não vou aceitar que o inimigo destrua o que já foi construído por Ti. Diga, Deus, me sustenta agora, renova as minhas forças, faz o Teu Espírito, Senhor, me dá coragem para romper com estas pessoas, romper com esses lugares, romper com essas amizades. Senhor, eu não aceito mais o canto do diabo no meu ouvido, Senhor. Eu rejeito as propostas dele para destruir, para colocar abaixo. Diga, Senhor Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és a minha vida,
eu renovo os meus votos contigo e não aceito mais que Satanás me coloque nessa situação. Senhor, em nome de Jesus, eu quero sair daqui hoje resolvido, dedicado a não aceitar mais estas propostas de Satanás. Diga: eu quebro agora todos esses elos, toda essa corrente, todo esse laço, eu quebro agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia, glórias ao teu santo nome, Jesus. Aleluia. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz de mim o teu querer. Não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez e quero a restauração. Dá-me a ousadia que deste a Neemias de reconstruir o que em ruim está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão, o que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz de mim o teu querer. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão, o que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz de mim o teu querer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.